Então vamos falar sobre esperança, variância e depois falar de duas distribuições de probabilidade, que é as distribuições de Bernoulli e a binomial. Então primeiro vamos começar falando sobre a esperança matemática. O que é essa esperança? Na verdade, a esperança nada mais é do que a média, uma média ponderada, no caso de uma variável aleatória discreta, ou uma integral, que também representa uma média, no caso de variáveis aleatórias contínuas. Basicamente, ele seria o valor médio esperado ponderado pelas probabilidades. Então, no caso de uma variável aleatória discreta, nós temos uma formulazinha para calcular a esperança. Basicamente, você vai fazer um somatório. Esse somatório aqui, o que está variando é esse x minúsculo aqui, ó, que está aqui e está aqui. Então, eu vou fazer um somatório variando por todos os possíveis valores x, que essa variável aleatória x pode assumir. E aí, para cada um dos x possíveis para o x, eu vou fazer o x multiplicado pela probabilidade da variável aleatória ser exatamente igual a esse x. Então, isso aqui, né, basicamente, você pode pensar nessa probabilidade aqui como sendo um peso que você está multiplicando com o valor. Então, você está atribuindo um peso a ele. Isso aqui é uma média ponderada. Então, vamos ver um exemplo. Considere o lançamento de um dado justo de 6 lados. A variável aleatória x é o número que aparece. Calcule a esperança de x. Então, você tem o fenômeno aleatório, que seria o lançamento dos dados, e aí tem 6 possibilidades para poder sair, e aí você está definindo a variável aleatória, que simplesmente vai pegar o número que saiu lá para cima e vai associar esse resultado a esse número. Então, eu joguei o dado, saiu 2, então o valor da minha variável aleatória vai ser 2. Joguei o dado, saiu 4, o valor da minha variável aleatória vai ser 4. Então, essa é a minha variável aleatória x e quero saber qual é a esperança de x. Então, isso aqui basicamente é o seguinte: se você arremessar o dado lá uma quantidade muito grande de vezes e for anotando esses números e depois você calcula uma média de todos os resultados que saiu, quanto que vai ser esse valor? Quanto que vai ser essa média, mais ou menos? Então, no caso, né, a primeira coisa a você considerar, né, para poder calcular essa esperança, é quais são os possíveis valores de x. Nesse nosso caso, o x pode assumir os valores de 1 até 6. Outra coisa que você precisa, então olha só, aqui nessa formulazinha da esperança, esse x aqui, ó, seria esses possíveis valores aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou ter um somatório com esse x aqui, ó, que esse x aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, para cada um desses x, você vai precisar calcular a probabilidade da variável aleatória ser exatamente esse valor. E nesse caso, como o dado é honesto, então nós temos que as probabilidades são todas iguais a 1/6 para qualquer valor de x nesse conjunto aí dos possíveis valores para a variável aleatória x. E aí, agora que você tem essas informações, você utiliza a fórmula para calcular quanto que vale essa esperança. Então, aqui eu estou fazendo essa soma aqui, né? E aí eu escrevi aqui de forma extensa. Para cada possível valor que o x pode assumir, que seria 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, eu estou multiplicando cada um desses valores pela probabilidade do dado da variável aleatória assumir esse valor. Que nesse caso aqui, como o dado é honesto, são todas iguais a 1/6. E aí, fazendo essas contas aqui, obtemos 3,5. Então, na média, o valor obtido vai ser 3,5. E um ponto de atenção é que a esperança ela não precisa ser um dos valores possíveis da variável, como foi no nosso caso. No nosso caso, a variável aleatória ela assume os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas a média foi um valor que não estava nesse conjunto de possíveis valores, deu 3,5, e em nenhum momento o dado saiu 3,5, mas na média nós temos esse valor.
Agora, já no caso de uma variável aleatória... Nossa, eu tô achando que vocês estavam vendo aí. Por que vocês não falaram que não estava aparecendo? Ah, foi agora que você viu? Oi? Ah, tá. Então, para uma variável aleatória contínua, a esperança, nesse caso, é dada por uma integral. Vocês já ouviram a relação que, tipo assim, fala que a integral é como se fosse uma soma? Inclusive, quando a gente define integral, né, você define como sendo um somatório, e aí você calcula um limite lá indo para infinito. Então, uma integral ela é como se fosse uma generalização de um somatório. Então, aí no caso de variáveis aleatórias contínuas, você vai usar integral. Então, assim, mas o termo, ela é muito análogo ao caso onde que a gente tem para variáveis aleatórias discretas, que é só uma soma finita ou infinita enumerável. Bom, aqui o que a gente vai ter? Você vai ter integral, e aí você vai ter o x, que são os possíveis valores que a variável aleatória pode assumir, que nesse caso aqui vão ser infinitas, vai ser todo um intervalo, multiplicado por uma função, que é justamente a função densidade que nós vimos na aula passada. Então, essa função aqui é uma função cuja integral dela de menos infinito até mais infinito é igual a 1. E a gente viu que se você quiser calcular a probabilidade da variável aleatória x, ele está num certo intervalo AB, a gente calcula a integral de A até B dessa função f de x. Então, isso aqui é a função densidade que a gente viu na aula passada. E aí, para calcular a esperança, você vai calcular essa integral daqui, só que não vai ser somente da f de x, você vai ter que multiplicar a f de x por x. Aí isso aqui vai dar uma nova função aqui que você vai integrar, de menos infinito até mais infinito, e o resultado dessa integral vai ser exatamente a esperança da variável aleatória x, que tem essa função densidade. Então vamos ver um outro exemplo aqui, que também vai ser um exemplo discreto. Então nós temos um jogo de loteria que paga R$100 com probabilidade de 0,01, ela paga R$10 com probabilidade de 0,09 e ela paga R$0 com probabilidade 0,9. Então, se você participar desse jogo de loteria, você tem 90% de chance de não ganhar nada. Você tem 1% de chance de ganhar R$100 e você tem 9% de chance de ganhar R$10. E aí a pergunta é, qual é a esperança do ganho? Em primeiro lugar, o que significaria a esperança nesse caso? Digamos que você quisesse jogar esse jogo diversas vezes. Você vai jogar várias e várias vezes. Você vai jogar centenas de vezes esse jogo. E você quer saber se, na média, quanto que você vai ganhar por cada jogo. Isso permitiria, por exemplo, saber se é vantajoso ou não você jogar. Por exemplo, se para poder jogar esse jogo, você ter que pagar R$2 para jogar esse jogo, mas só que na média você ganha R$1, então com certeza você vai sair no prejuízo ao longo do tempo. Você vai só perder dinheiro ao longo do tempo. Você pode até ter alguma sorte iniciante lá, que você ganhe, né, nas primeiras vezes, mas se você continuar jogando por um tempo muito prolongado, você vai ter prejuízo. Agora, se por um acaso você paga R$2 para poder jogar e você ganha, na média, R$3, então você pode jogar aí centenas de vezes que você vai ficar rico. E, bom, um spoiler é que nenhum desses jogos que existe de você apostar, ele vai ser lucrativo a longo prazo. Você sempre vai perder dinheiro, porque senão a casa de aposta ela não teria o lucro dela. Mas enfim, vamos ver esse caso aqui, quanto que vai ser o valor em média que você vai ganhar. Porque assim, ó, se você jogar várias vezes, bom, vai ter várias vezes que você vai jogar que você não vai ganhar nada, mas vai ter algumas vezes que você vai jogar que você vai ganhar R$10, e vai ter algumas vezes que você vai jogar que você vai ganhar R$100. E a questão é, na média, quanto que você vai ganhar ao longo do tempo. Então a gente vai calcular a esperança, que foi o que a gente definiu aqui nessa aula. Então o primeiro passo é você definir quais são os valores possíveis que a variável aleatória, que eu vou chamar de x, ele pode assumir. Nesse caso daí, vai ser os valores 0, 10 e 100.
E o segundo passo é calcular as probabilidades que já foi dada na questão, né? Que você tem que a probabilidade de ser 0 é 0,9, de ser 10 é 0,09 e de ser 100 é 0,01. E uma vez que você faz isso, vamos utilizar a formulazinha lá para calcular essa esperança. Então, a esperança do x, né, vai ser igual a 0 multiplicado por 0,9, mais 10 multiplicado por 0,09, mais 100 multiplicado por 0,01. E fazendo essas contas, você obtém 1,9. Então, na média, você vai ganhar R$ 1,90 por cada vez que você jogar. Então, se você, por exemplo, pagar R$ 2 para poder jogar, então se você jogar 1000 vezes, por exemplo, então provavelmente você vai ter perdido cerca de R$ 100. Você vai estar no prejuízo médio, mais ou menos aí de R$ 100. Porque a cada jogada que você fizer, em média você vai perder 10 centavos. Então se você joga isso aí 1000 vezes, aí 1000 vezes 10 centavos dá R$ 100. Então você vai ter um prejuízo de R$ 100. E quanto mais você jogar, mais prejuízo você terá. O próximo conceito que nós vamos ver aqui nessa aula é o conceito de variância e desvio padrão de uma variável aleatória. Então, a variância, ela mede a dispersão dos valores da variável em torno da média. O que significa isso? Dispersão. Isso aí ele diz, por exemplo, o quão espalhado os valores aleatórios eles estão. Então, por exemplo, se por um acaso essa variância ela for um valor muito grande, significa que os valores que vão ser sorteados, eles vão estar muito distante um dos outros. Agora, se por um acaso esse valor aí da variância ele for muito pequeno, significa que os valores sorteados vai estar muito pertinho ali um do outro. Então, ele é uma forma de você medir o quão longe que os valores vão estar um do outro. Na verdade, para ser mais preciso, o quão longe que os valores vão estar da média. Você vai calcular a média e aí a pergunta é, no geral, os valores sorteados, eles costumam cair próximo à média ou eles costumam cair longe da média? E é exatamente isso que a variância ela vai te dar. E a gente usa a notação tanto essa daqui, que é mais explícito, está dizendo aqui a variância da variável aleatória x, e também é muito comum de você utilizar a letra grega sigma ao quadrado para representar a variância. Então, para uma variável aleatória discreta, nós temos uma fórmula. A variância de x vai ser igual a... E aí o que acontece? Esse μ aqui, ele representa a média da variável aleatória x. Isso aqui seria... Esse μ, ele seria a esperança da variável aleatória, que a gente viu no começo da aula. Então, para calcular a variância, o primeiro passo é você calcular quanto que vale essa esperança aqui da variável aleatória x. Aí, uma vez que você calculou isso aqui, você vai pegar cada possível valor que a variável aleatória ela pode assumir, e aí você vai subtrair, né, essa média aqui de cada possível valor e vai elevar ao quadrado e vai multiplicar pela probabilidade da variável aleatória ser exatamente esse x aqui. Então você vai fazer essa conta aqui para cada possível valor x que a variável aleatória x ela pode assumir. E aí, uma vez que você calculou cada um desses valores, você vai somar tudo e o resultado vai ser a variância que você queria. E aí esse valor, ele, como eu falei, né, ele mede o quão longe que os valores costumam estar da média. Então, até porque se você for ver aqui, ó, quando você faz o x menos μ, então, quanto mais longe o x tiver do μ, que é a média, maior vai ser esse valor daqui, né? E aí você vai multiplicar isso aqui pela probabilidade do x ser igual a esse valor. Então, se no geral esse valor x ele costuma estar muito longe dessa média aqui, então essa soma aqui costuma dar um valor bem alto. Agora, se por acaso o x, né, a maioria deles ali costuma cair muito próximo da média, então esse valor aqui vai ser pequeno. Então, na hora que você somar, você vai ter uma coisa menor. Então, por isso que a variância ela é uma excelente forma
de você medir o quão longe da média que os valores costumam cair. E aí existe uma forma alternativa de você calcular a mesma coisa. Existe uma forma equivalente de você fazer essa conta aqui, que você vai conseguir obter o mesmo resultado que você obtém com essa fórmula daqui para a variância. Então, essa variância aqui, ela também é igual ao resultado dessa conta aqui. Então, tanto faz você calcular isso aqui ou calcular isso daqui, que você vai obter o mesmo resultado. Então, em vez de você calcular esse somatório aqui, você poderia calcular... Bom, a esperança do x você já tem, porque você precisava dela para poder colocar aqui, né? Então, isso aqui você vai ter que calcular de qualquer forma. Agora, você pode calcular também a esperança da nova variável aleatória, que é o quadrado da variável aleatória original. Então, isso aqui é uma outra esperança. Então, você calcula essa outra esperança aqui, e aí você faz essa esperança menos o quadrado dessa esperança daqui. E aí o resultado disso daqui vai ser o valor da nossa variância. Então, aqui, né, essa esperança aqui de x² pode ser calculada dessa forma daqui, que é igualzinho como a gente calcula a esperança de x. A única diferença é que aqui, em vez de eu multiplicar somente o x, eu multiplico o x ao quadrado. E o desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância. Então, para calcular o desvio padrão, você primeiro calcula a variância e depois extrai a raiz, e o resultado vai ser justamente o desvio padrão da variável aleatória. E aí lembra que eu falei que a variância ela pode ser representada pelo sigma ao quadrado? Aí é justamente porque o desvio padrão ele costuma ser representado pelo sigma. Então, como sigma é a raiz da variância, então aqui ó, a raiz de sigma ao quadrado, assumindo que sigma é um valor positivo, é um valor maior ou igual do que zero, isso aqui é justamente o sigma, que é o valor do nosso desvio padrão. Beleza, vamos ver aqui um outro exemplo. Então, para um dado justo de 6 lados, calcule a variância de x e sigma. A gente sabe, a gente já calculou já quem é que é a esperança, né, do lançamento de um dado, e a esperança que a gente calculou lá no começo da aula foi 3,5. Então, para poder utilizar essa fórmula daqui, precisamos calcular agora essa esperança daqui, que é dada por essa fórmulazinha daqui. Então, vamos calcular a esperança de x². Então, aí é só fazer essa soma. O que eu estou fazendo aí? Eu estou pegando aqui cada possível valor que pode sair no dado, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu estou elevando esses valores ao quadrado. Elevando ao quadrado. E aí, para cada um deles, eu multiplico a probabilidade da variável aleatória sair esse valor. Então, a probabilidade da variável aleatória ser igual a 1 é 1/6. A probabilidade da variável aleatória x ser igual a 2 é 1/6. E assim por diante. E aí, fazendo as contas, você obtém aproximadamente 15,1667. Então, a variância dessa variável aleatória é dada por 15,1667, aproximadamente. Quer dizer, isso aqui não é a variância, né, na verdade. Isso aqui é a esperança de x². Para calcular a variância, agora eu vou ter que pegar e fazer essa continha daqui, ó. Então, eu acabei de calcular isso daqui, que deu 15 alguma coisa. Isso aqui a gente já sabia quanto é que era 3,5. Agora eu tenho que fazer isso menos o quadrado disso. Então, a nossa variância, fazendo essas contas, vai ser igual a 2,9167. Então, agora sim eu tenho a variância da variável aleatória. E aí, para calcular o desvio padrão, basta extrairmos a raiz desse valor que a gente acabou de obter. E aí vai dar aproximadamente 1,7078. Então, esse é o desvio padrão da nossa variável aleatória.
Isso aqui significa que, em média, os valores sorteados do dado ele está a uma distância de 1.7078 da média, que é 3.5. Então, na média, o valor que sai no dado ele vai estar a essa distância do 3.5. Então, algumas horas a distância vai ser maior, né? Por exemplo, se sair o 1, por exemplo, a distância vai ser 2.5. Se sair o 6, a distância vai ser 2.5. Mas se sair, por exemplo, o 2 ou então o 5, aí a distância vai ser de 1.5 e assim por diante. Isso aqui não é exatamente uma média nesse sentido que eu falei agora, mas é mais ou menos uma medida boa para isso aí. Então vamos ver um outro exemplo. Para o jogo de loteria, do nosso exemplo 2, calcule a variância de x e o desvio padrão, sigma. Então nós já calculamos quanto que vale a esperança, que é 1.9, e agora vamos calcular a esperança de x². Aí você pega cada valor possível, eleva ao quadrado e multiplica pela probabilidade. Então eu tenho aqui os valores possíveis, é 0, 10 e 100. Então eu elevo esses valores ao quadrado e multiplico aqui esse valor pela probabilidade de ser 0, que é 0.9. Multiplico esse valor aqui, esse quadrado aqui, pela probabilidade de ser 10, que é 0.09. E multiplico a esse valor daqui, o 0.01, que é a probabilidade de sair de ganhar 100. E fazendo essas contas, você obtém 109. Então, esse aqui vai ser a esperança do x². E agora que você tem esse valor, calcular a variância é mais tranquilo. Então, a variância vai ser igual a 109 menos 1.9 ao quadrado, que vai dar 105.39. Então, essa é a variância da variável aleatória do jogo da loteria. E o desvio padrão vai ser a raiz disso daí. Então, o desvio padrão vai ser a raiz de 105.39, que vai dar aproximadamente 10.27. Então, agora que nós falamos sobre esperança e variância, vamos falar agora da distribuição de Bernoulli. Primeiro, o que é uma distribuição de variável aleatória? Basicamente, é uma descrição de como que a variável aleatória se comporta. Então, se eu quero saber qual é a probabilidade da variável aleatória ser certos valores, então tudo isso aí é definido pela distribuição. Então, na verdade, se você pegar e definir a probabilidade da variável aleatória ser cada valor possível, então essa definição, né, essa informação, ela é justamente a distribuição da variável aleatória. Então, a distribuição, ela fala como você calcular probabilidades da variável aleatória. No caso da distribuição de Bernoulli, ela é uma distribuição para variável aleatória discreta, que pode assumir somente dois possíveis valores. Então, normalmente, ela costuma modelar um experimento que você tem dois resultados, sucesso ou fracasso. Então, os valores que ela pode assumir, né, a variável aleatória assume, é 1 ou 0. A gente costuma utilizar o 1 para representar sucesso e o 0 para representar fracasso. Então, por exemplo, eu poderia pegar e arremessar uma moeda, né? Então eu estou agora fazendo um jogo e aí eu quero que saia cara. Então eu vou dizer que se sair cara, eu ganhei o jogo. Se sair coroa, eu perdi o jogo. Então eu posso agora criar uma variável aleatória que ela vai assumir 1 caso o resultado seja cara e vai assumir 0 caso o resultado seja coroa. E aí, quando você tem uma distribuição de Bernoulli, você precisa de um parâmetro para poder definir essa distribuição, que é justamente qual é a probabilidade de sucesso. Então, você já sabe que os únicos valores possíveis é 1 e 0. Então, ou vai sair 1 ou vai sair 0. E aí, você só precisa definir qual é a probabilidade de sair 1. E aí, eu vou definir esse valor como sendo P. Porque aí, uma vez que você define a probabilidade de sair 1, quanto que vai ser a probabilidade de sair 0? Alguém sabe dizer? Se eu falo que a probabilidade de sair 1 é P, qual é a probabilidade de sair 0? Sendo que a variável aleatória ela só pode assumir 0 e 1. Não.
Se a probabilidade de sair 1 é P, então a probabilidade de sair 0 vai ser 1 menos P, porque a soma tem que dar 1. Então, se a probabilidade de sair 1 é P e a única outra possibilidade é o 0, então a probabilidade de sair 0 tem que ser igual a 1 menos a probabilidade de sair 1, que vai ficar 1 menos P. Então, a gente define as probabilidades utilizando as seguintes fórmulas. Então, ó, os únicos possíveis valores para a variável aleatória com distribuição de Bernoulli é 0 e 1. E aí, se você colocar um 0 aqui, então a probabilidade do x ser igual a 0 vai ficar o quê? Vai ficar p elevado a 0, que vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Deixa eu escrever aqui. P elevado a 0 vezes 1 menos p elevado a 1 menos 0 vai ser igual a p elevado a 0 vai dar 1, multiplicado por 1 menos p elevado a quanto? Elevado a 1 menos 0, que dá 1. Então, 1 menos p elevado a 1 menos 0 vai ser 1 menos p. Isso aqui vai dar igual a 1 menos p. Então, isso aqui seria a probabilidade do x ser igual a 0. Agora, a probabilidade do x ser igual a 1, isso vai ser igual a p elevado a 1, multiplicado por 1 menos p elevado a 1 menos 1. Observe que eu estou simplesmente utilizando essa formulazinha daqui, ó. Aí aqui em cima eu substituir esse x aqui por 0, e aqui embaixo agora eu substituir esse x aqui por 1. Então aqui eu tenho p elevado a 1, que vai dar p, multiplicado por, e aqui eu vou ter alguma coisa elevado a 1 menos 1, que é 0. Então alguma coisa elevada a 0 vai dar 1, então isso aqui vai dar 1. É igual a p. Então a probabilidade da variável aleatória ser 0 vai ser 1 menos p, e a probabilidade da variável aleatória ser igual a 1 vai ser igual a p. E aí, nesse caso, a esperança de uma variável aleatória que tem essa distribuição vai ser exatamente p. Você poderia calcular isso daqui, né, fazendo a esperança de x vai ser igual a 0 multiplicado pela probabilidade do x ser igual a 0, mais 1 multiplicado pela probabilidade do x ser igual a 1. Então, isso daqui não importa qual o valor dessa probabilidade, que vou multiplicar por 0 vai dar 0. Então, isso aqui vai desaparecer. E aí vai sobrar somente 1 multiplicado pela probabilidade do x ser igual a 1, que a gente viu que vale p. Então, isso aqui vai ser igual a p. Beleza. E a variância dessa variável aleatória vai ser igual a p vezes 1 menos p. Então, vamos ver um outro exemplo. Uma moeda viciada tem probabilidade de cara p igual a 0,6. E aí, seja x a variável aleatória que vale 1 se der cara e 0 se der coroa. Calcule a probabilidade do x ser igual a 1, x ser igual a 0, a esperança de x e a variância de x. Então, aqui nesse exemplo, temos que a probabilidade do x ser igual a 1 é 0,6, né, que foi dado na questão, né, já que a probabilidade de sair cara é 0,6, e a variável aleatória ela vale 1 se der cara. Então, a probabilidade do x ser igual a 1 é 0,6, e a probabilidade do x ser igual a 0 vai ser 1 menos 0,6, que vai dar igual a 0,4. E aí a esperança a gente viu que essa aí é uma variável aleatória de Bernoulli, e a gente viu que nesse caso a esperança ela é igual ao próprio p, que nesse caso é 0,6. Então a esperança da variável aleatória vai ser igual a 0,6. E a variância, que é dado por p vezes 1 menos p, então vai ficar igual a 0,6 vezes 0,4, que é igual a 0,24. E por último, o desvio padrão,
ele vai ser igual à raiz da variância, que nesse caso vai dar 0,4899 aproximadamente. Então isso foi um exemplo de uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli. E aí, uma outra distribuição muito importante, que ela é uma evolução da distribuição de Bernoulli, é a distribuição binomial. Essa distribuição, ela modela o número de sucessos em N tentativas independentes de um experimento de Bernoulli. Então você tem lá, né, uma variável aleatória de Bernoulli, que pode assumir o valor 0 ou 1, e você vai repetir o experimento N vezes. Pode ser N igual a 10, igual a 20, igual a 1000. Você vai repetir N vezes o experimento e você vai contar a quantidade de vezes que o valor da variável aleatória foi igual a 1. Por exemplo, eu poderia pegar, né, e falar o seguinte, eu vou arremessar, tentar arremessar uma bola numa cesta de basquete. Eu vou tentar arremessar 50 vezes e aí eu vou contar a quantidade de vezes que eu acertei. Então eu poderia, por exemplo, definir, no caso assim, se eu acertar, então o valor da variável aleatória de Bernoulli é igual a 1. Se eu errar, o valor da variável aleatória de Bernoulli vai ser igual a 0. E aí eu vou contar quantas vezes que essa variável aleatória assumiu o valor 1, que basicamente é quantas vezes que eu acertei a cesta. E aí, se eu pegar, né, e fizer 50 arremessos, sei lá, digamos que eu acerte 15 vezes. Provavelmente, na hora que eu arremessar novamente, 50 vezes novamente, dificilmente eu vou acertar exatamente 15 que eu acertei no primeiro experimento. Talvez eu vou acertar um pouco mais, ou talvez um pouco menos. Então, cada vez que eu tentar jogar 50 vezes a bola na cesta, a quantidade de vezes que eu vou acertar vai variar. E aí, esse número, né, que está variando aí é justamente um número que tem uma distribuição binomial, assumindo que a minha probabilidade de acerto ela é fixa. Então, no caso da distribuição binomial, nós temos alguns parâmetros. Além da probabilidade de acerto, também temos que definir o parâmetro que é a quantidade de tentativas que você vai fazer. Então, você tem dois parâmetros. Tem o parâmetro n, que é o número de tentativas, e o parâmetro p, que é a probabilidade de sucesso. E aí, temos uma fórmula para calcular qual é a probabilidade da variável aleatória ser um certo valor k fixado. A probabilidade se você pegar um número k entre 0 e n, e aí a probabilidade do x ser igual a k vai ser igual a n escolhe k, multiplicado por p elevado a k, multiplicado por 0 menos p elevado a n menos k. Observe que isso aqui corresponde à probabilidade de eu acertar exatamente k vezes, estou fazendo p vezes p vezes p, k vezes. Isso aqui equivale à probabilidade de eu errar exatamente n menos k vezes. Isso aqui é o número o número de combinações que eu consigo fazer, onde eu acerto exatamente k e erro exatamente n menos k. Então, por exemplo, eu poderia, no caso lá de basquete, né, se o k for igual a 15, eu poderia acertar as 15 primeiras e errar as seguintes. Eu poderia errar as 35 primeiras e acertar as últimas 15. Eu poderia errar a primeira, acertar a segunda, errar a terceira e assim por diante até completar 15 acertos. Então, eu teria várias combinações onde eu iria acertar exatamente 15 vezes. E essa quantidade de possibilidades que tem de acertar exatamente 15 vezes é dado por esse número daqui, que nesse caso seria 50 escolhe 15. Então, essa é a fórmula para calcular a probabilidade de uma variável aleatória binomial ser igual a um valor específico. A esperança de uma variável aleatória binomial é dado por n vezes p, e a variância
é igual a n vezes p vezes 1 menos p. Então, observa que na variável aleatória com distribuição de Bernoulli, a esperança é p e a variância é p vezes 1 menos p. Na binomial, a gente simplesmente multiplica isso e isso por n, para obter a esperança e a variância de uma binomial. Então, vamos ver um outro exemplo. Então, imagina que uma moeda justa é lançada 5 vezes. Seja x o número de caras. Calcule a probabilidade de x ser igual a 3, a esperança de x e a variância de x. Então, primeiro vamos entender o problema. Eu vou arremessar uma moeda 5 vezes e aí eu quero contar a quantidade de caras que vai dar. Então, eu posso imaginar aqui, pensar que sair cara significa sucesso e sair coroa significa fracasso. Então, isso aí é perfeito para você modelar com uma variável aleatória binomial. Nesse caso aqui, nós temos que os parâmetros vai ser n igual a 5, que é a quantidade de arremessos que eu vou fazer, a quantidade de vezes que eu vou lançar a moeda para cima, e a probabilidade, né, de sucesso, considerando que a moeda ela é justa, vai ser de meio. Então, na letra A, a gente quer calcular a probabilidade de x ser igual a 3, ou seja, qual é a probabilidade que nesses 5 arremessos, nesses 5 lançamentos, eu obtenha exatamente 3 caras, ou seja, eu quero 3 caras e 2 coroas. Então, essa é a probabilidade que nós queremos calcular. Então, utilizando nossa formulazinha, vamos ter 5 escolhe 3, multiplicado por 0,5 elevado a 3, multiplicado por 0,5 elevado a 5 menos 3. E aí, fazendo essas contas, vamos obter 0,3125. Então, essa é a probabilidade de sair exatamente 3 caras quando eu lançar a moeda 5 vezes para cima. Para calcular a esperança, a gente pode utilizar a fórmula que é n vezes p. Nesse caso, o n é igual a 5 e o p é igual a 0,5. Então, multiplicando, você vai obter que a esperança é 2,5. O que significa? Significa que, ao lançar uma moeda 5 vezes, na média você vai ter 2,5 caras. Ou seja, nos 5 arremessos, na média você vai ter o mesmo tanto de caras e de coroas que vai sair como resultado. E a variância, que é dado por n vezes p vezes 1 menos p, substituindo esses valores, você vai obter 1,25. Então, essa é a variância. E o desvio padrão é só calcular a raiz da variância, que nesse caso vai ser aproximadamente 1,118. Então, vamos ver um outro exemplo. Em uma linha de produção, 5% das peças são defeituosas. Se 10 peças são inspecionadas, qual a probabilidade de encontrar exatamente 2 peças defeituosas? Então, apesar de eu falar que o sucesso, né, você tem lá o 1 é o sucesso e o 0 é o fracasso, né, na variável aleatória binomial, mas só que esse sucesso não necessariamente precisa ser uma coisa boa. Eu poderia, por exemplo, nesse caso aqui, definir que o meu sucesso aqui seria defeituoso, seria a peça ser defeituosa. Então, esse sucesso não é um sucesso no sentido convencional que a gente costuma utilizar. Então, nesse caso aqui, né, você tem que a probabilidade de uma peça ser defeituosa é de 5%, né, já que 5% das peças são defeituosas. Então, a probabilidade seria de 0,05. E aqui no caso, né, o valor de n da minha variável aleatória binomial seria 10. Então, eu vou pegar 10 peças e vou olhar, né, se elas são defeituosas ou não. Então, isso aí seria como se fosse os experimentos que eu fosse fazendo para poder ver as peças defeituosas. Então, nesse caso, os nossos parâmetros
eles são n igual a 10 e p igual a 0,05. Então, a probabilidade de ter exatamente 6 peças defeituosas vai ser a probabilidade do x ser igual a 2, que é dado pela fórmula 10 escolhe 2 multiplicado por 0,05 elevado ao quadrado multiplicado por 0,95 elevado a 10 menos 2. Então, lembra que isso daqui é o valor de P, já que é 5% das peças são defeituosas. Então, eu elevo P a 2, né, que é o 2 que eu tenho aqui e que tenho aqui. E aí, eu multiplico por 1 menos P. Então, 1 menos esse valor vai dar 0,95. E aí, eu elevo isso aqui a o valor de N, que é o 10, está aqui, ó, o N, menos o 2, que é o valor que está aqui. E aí, fazendo essas contas aqui, você vai ter que isso aqui ao quadrado vai dar 0,0025. Isso daqui vai ser isso aqui elevado a 8. E aí, fazendo as contas, você vai ter que 10 escolhe 2 é igual a 45, 0,95 elevado a 8 vai ser aproximadamente 0,6634. E aí, jogando isso aqui nessa expressão aqui, você vai obter aproximadamente 0,0746. Ou seja, as chances de ter exatamente 2 peças defeituosas vai ser de aproximadamente 7,46%. Um jogador de basquete tem 70% de chance de acertar um lance livre. Em 6 lances, qual a probabilidade de acertar pelo menos 4 arremessos? Então, aqui agora eu quero que ele acerte pelo menos 4. O que significa dizer que é pelo menos 4? Para mim, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Eu sei que são 6 arremessos, são 6 lances, e eu quero calcular a probabilidade de acertar pelo menos 4, ou seja, pode ser 4, 5 ou 6. Então, nesse caso, a gente vai usar novamente a distribuição binomial. Nesse caso, como são 6 lançamentos, então você tem que o N é igual a 6 e o P é igual a 0,7, já que ele tem 70% de chance de acertar em um lance livre. E o que a gente quer calcular é a probabilidade do x ser maior ou igual do que 4, que é igual à soma das probabilidades do x ser igual a 4, do x ser igual a 5 e do x igual a 6. Então, temos que calcular cada um desses casos de forma individual, utilizando a formulazinha lá para a distribuição binomial. Então, no caso da probabilidade do x ser igual a 4, fazendo as contas, iremos obter aproximadamente 0,3241. A probabilidade do x ser igual a 5, fazendo as contas, você vai obter aproximadamente 0,3025. E a probabilidade do x ser igual a 6, fazendo as contas, iremos obter aproximadamente 0,1176. E aí, para calcular a probabilidade do x ser maior ou igual do que 4, a gente soma esses 3 valores obtidos, obtendo que a probabilidade do x ser maior ou igual do que 4 é aproximadamente 0,7442. Então, ou seja, ele tem cerca de 74% de chance de fazer pelo menos 4 cestas nesses 6 arremessos de lance livre. E aí, para poder você usar, né, a distribuição binomial, você precisa ter algumas coisas em mente. Primeiro, o número de tentativas tem que ser fixo, e isso vai ser o N. Apenas 2 resultados são possíveis, que você vai definir o que é o sucesso e o que é o fracasso. A probabilidade de sucesso tem que ser constante, então vai ter que ser igual a P, ou seja, eu tenho que ter a mesma chance de sucesso em todas as minhas tentativas, e
As tentativas elas vão ser independentes. Ou seja, uma tentativa, o resultado de uma tentativa não pode influenciar o resultado de outra tentativa. Então, por exemplo, ó, se eu for pegar e falar assim, eu vou arremessar uma bola de basquete 1000 vezes seguida. Isso aí, será que poderia ser modelado com uma distribuição binomial? Talvez eu vou ter um probleminha nisso daqui, ó. Por quê? Porque arremessar 1000 vezes seguido, provavelmente o meu braço não vai nem aguentar. Então, assim, talvez as primeiras eu vou me sair um pouco melhor. Aí, então, assim, talvez eu vou ter uma chance maior de acertar nos primeiros arremessos, mas depois o meu braço não vai nem aguentar jogar bola para poder chegar lá na cesta. Então, provavelmente, a minha probabilidade de acertar vai diminuindo com o tempo. Então, nesse exemplo específico, essa distribuição não seria ideal. Agora, por exemplo, se o número de arremessos ele for muito pouco, que não dá nem tempo de me cansar, por exemplo, eu vou jogar somente 5 vezes, eu estou aqui super descansado e vou arremessar apenas 5 vezes. Então, nesse caso, é meio que aceitável dizer que a minha probabilidade de acerto vai ser o mesmo nessas 5 vezes, né? Isso considerando que eu não vou nem melhorar, né, as minhas chances nesses 5 acertos e nem piorar. Então, eu vou estar mais ou menos ali do mesmo jeito. Então, aí tem que ter um pouco de cuidado na hora de você modelar alguma situação utilizando a variável aleatória binomial. Alguma pergunta? Não?